Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um homem simples, membro antigo de uma igreja muito tradicional. Ele era fiel aos cultos, ele conhecia a liturgia, ele sabia exatamente a hora de levantar, a hora de sentar, quando dizer amém, os cânticos, tudo nele parecia correto. Mas um dia, já fora do templo, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: pastor, lá dentro eu sei exatamente o que fazer, mas aqui fora eu não sei mais quem eu sou. E aquilo me marcou profundamente, sabe, irmãos? Porque é possível fazer tudo certo por fora e ainda assim estar completamente desconectado por dentro. É possível seguir as tradições, os costumes, os rituais e mesmo assim perder o essencial, um coração alinhado com Deus. É exatamente esse o cenário de Mateus capítulo 15. Jesus não está falando com pessoas afastadas da fé. Ele está falando com especialistas da religião, com gente de igreja, pessoas que conheciam a lei, pessoas que defendiam as tradições e que se orgulhavam dessa rigidez, sabe? Mas havia um problema muito grave. Eles estavam usando a religião para anular a vontade de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você dê o like no vídeo. Isso é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero refletir em um texto das Escrituras que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Está escrito assim, olha: Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Eu quero falar hoje sobre 4 ensinamentos que eu aprendi com Jesus nesse texto aqui. Primeiro ensinamento: a tradição não pode ser mais importante do que a obediência. Mateus capítulo 15, no versículo 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha só, os fariseus tinham criado um sistema religioso tão complexo que as tradições humanas passaram a ter mais peso do que a própria palavra revelada. O problema não era a tradição em si,
mas o fato de que ela tinha substituído a obediência verdadeira. E Jesus expõe algo muito sério. Eles usavam argumentos espirituais para justificar a desobediência prática. Eles consagravam recursos, entre aspas, a Deus, dinheiro, mas eles negligenciavam o cuidado com os pais. Eles falavam de santidade, mas viviam sem amor. E isso aqui, irmãos, nos ensina algo essencial. Espiritualidade que não gera responsabilidade é uma espiritualidade falsa, hipócrita. Não existe devoção verdadeira que nos afaste do amor, da honra e da justiça. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é uma advertência que Samuel fez ao rei Saul. Acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto em que se obedeça à sua palavra? Deus nunca quis rituais vazios. Ele sempre quis corações obedientes. Segundo ensinamento, se os lábios adoram a Deus, mas os nossos corações estão distantes dele, a nossa adoração é vazia. Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, ou seja, da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Jesus cita o profeta Isaías para mostrar que o problema não era novo. A hipocrisia religiosa acontece quando há descompasso entre discurso e devoção real. Os lábios falam de Deus, mas o coração vive longe dele. Isso é incoerência. E distância de Deus não se mede pela presença nos cultos, mas pela intimidade. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Irmãos, o coração é o centro da vida espiritual. Você pode ter uma liturgia perfeita, correta, mas um coração frio. Pode ter uma linguagem evangélica perfeita e uma alma endurecida. Deus não se impressiona com performance espiritual. Ele se move por verdade, arrependimento e entrega sincera. Se essa palavra está falando ao seu coração, se o Espírito Santo está falando com você, eu peço que você escreva agora nos comentários o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar juntos. E junto com o seu pedido de oração, escreva essa declaração de fé. Senhor, alinha o meu coração com a tua vontade. Amém? Escreva isso. No final dessa mensagem, eu vou orar por cada pedido que for apresentado aqui nos comentários. Terceiro ensinamento. A verdadeira contaminação não vem de fora, mas de dentro. Mateus capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Jesus rompe com uma visão religiosa superficial. O problema não está no exterior, mas no interior. Jesus redefine a pureza não como algo cerimonial, mas como algo moral e espiritual. Em Lucas 6, no verso 45, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando uma pessoa só consegue dizer palavras duras, isso revela que o coração dela está ferido. Uma pessoa que, por exemplo, vive criticando os outros, na verdade é uma pessoa orgulhosa. Sabe aquelas pessoas radicais que querem mostrar uma religiosidade, mas às vezes se tornam até agressivas? Esse tipo de atitude revela ausência de graça. Presta atenção, Cristo veio para nos salvar, mas Ele também quer transformar o nosso coração, mudar a nossa maneira de agir. E aqui está o centro do Evangelho. Jesus não veio ajustar tradições, Ele veio regenerar pessoas.
Ele não veio reformar a religião. Ele veio para salvar pecadores. Antes de falar o próximo ensinamento, que está contido nessa passagem, que é justamente viver uma fé enraizada na verdade e não apenas na aparência, eu quero te fazer um convite muito especial. Em outubro de 2026, nós estamos indo em uma caravana para Israel. Já tem dezenas de pessoas. Essa caravana está sendo organizada pela Aleph Turismo e nós ainda temos vagas. Você tem o sonho de conhecer Israel? Essa é a sua oportunidade. Israel não é um turismo comum, sabia? É uma experiência espiritual. Você vai caminhar por Cafarnaum, Jerusalém, pela Galileia. Nós vamos ler a Bíblia no cenário onde tudo aconteceu. Você vai compreender os textos com profundidade histórica, cultural e espiritual. Imagina ser batizado ou rebatizado no Rio Jordão. Irmãos, essa é uma viagem que vai transformar a sua leitura bíblica, vai fortalecer a sua fé e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Se você deseja viver isso com a gente, mande uma mensagem para Aleph Turismo. Manda hoje mesmo e faça uma simulação do seu pacote, sem compromisso. O número está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Talvez essa seja a experiência que Deus está preparando para marcar a sua história. Amém? Quarto ensinamento. A fé que agrada a Deus começa no coração. Eu vou repetir. A fé que agrada a Deus começa no coração. Jesus encerra esse ensino mostrando que Deus não busca aparência, mas ele busca verdade, sinceridade. Jesus não exige uma tradição impecável, mas um coração quebrantado, totalmente rendido a ele. Ele não busca discursos religiosos, mas vidas transformadas. Lá no Salmo 51, no verso 17, Davi escreveu assim, olha, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Cristo é o centro dessa mensagem aqui. Ele é aquele que purifica o coração, aquele que restaura a comunhão e que nos ensina a viver uma fé viva, verdadeira e cheia de graça. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu nos comentários o seu pedido de oração, escreva aqui agora. Ou talvez você não queira escrever tudo detalhado. Escreva pelo menos a área da sua vida que precisa ser transformada por Deus. E declare pela fé, Senhor, alinha o meu coração com a tua palavra. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença, com temor e com humildade. Obrigado porque a tua palavra nos confronta e nos chama ao arrependimento. Livra-nos, ó Deus, de uma fé apenas exterior. Livra-nos de tradições vazias. Nós não queremos te honrar apenas com os lábios, enquanto o nosso coração se afasta de ti. Nós te pedimos pela fé que o Senhor alinhe o nosso coração com a tua vontade. Purifica, ó Deus, as nossas intenções. Transforma as nossas palavras, o nosso jeito de confrontar as pessoas. Restaura a nossa intimidade contigo. Que possamos olhar para nós mesmos antes de apontar defeitos nos outros. Eu coloco diante de ti cada pedido de oração que foi escrito aqui. O Senhor conhece cada dor, cada luta, cada crise, os medos e as necessidades. Visita cada família aqui representada com a tua graça. Derrama a tua cura. Nos dê a tua direção e a tua salvação. Que o Espírito Santo faça uma obra profunda em nós. Que a nossa fé seja viva, seja sincera e seja principalmente centrada em Jesus Cristo,
nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te pedimos pela fé que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não como mais um ensinamento, mas como um convite do próprio Deus para alinhar o coração à sua vontade. Que a sua fé não seja apenas de palavras ou costumes, mas que seja uma fé marcada por uma vida transformada, marcada pela intimidade verdadeira e por um coração totalmente rendido a Jesus. Que hoje o Senhor trate o seu interior, que Ele cure o que está ferido e renove em você uma devoção sincera e viva. Amém? Em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisa ouvir isso. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você quiser expressar a sua gratidão por esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para você que é membro do canal, essa mensagem foi postada um dia antes, para que você tenha acesso a ela. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.